cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, Cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar um pouco sobre as culturas africanas, sobretudo a cultura do Congo e o olhar sobre o Brasil a partir de um congolês. Para falar desses assuntos, o nosso convidado de hoje é o estudante do curso de Ciências da Computação aqui da FURB, Plamed Luzembo. Antes de começar a nossa conversa, é bom lembrar que falar da cultura africana é falar de culturas no plural. Afinal, estamos nos referindo a um continente que é ponto de partida da história da humanidade. Mas nosso olhar vai ficar mesmo sobre o Congo, o quarto país mais populoso da África. Vamos falar a partir de sua capital, Kinshasa, de onde Plamed é natural e onde também está uma das cidades mais populosas do continente. Aliás, a primeira é o Cairo, no Egito, a segunda, que é Lagos, na Nigéria, e depois vem a capital, que o nosso convidado é natural. A história do Congo, aliás, é entrecruzada por conflitos decorrentes da colonização belga e da própria organização política interna. Mas muitas histórias que chegam ao Brasil é resultado do que os grandes veículos de comunicação nos apresentam. Mas vamos começar a nossa conversa sobre como é possível definir a cultura do Congo. Boa noite, Plamed. Boa noite. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Eu que agradeço pelo convite. É possível definir a cultura do Congo? Sim, é possível definir. Apesar do Congo ter muitas tribos, tem 4 tribos principais, que cada tribo tem uma cultura diferente, mas há uma certa unificação da tribo, em questão de música, usos e costumes, a gente consegue realmente identificar uma cultura própria da República Democrática do Congo, que é meu país. Ah, legal. Sim. O Plamed, é o seguinte, o brasileiro, de um modo geral, Sim. ele olha para o continente africano meio que unificando tudo, Sim. Claro, para o africano, a gente sabe que quando a gente fala de África, a gente está falando de várias culturas, de muitos países. Exatamente. E, acima de tudo, nós estamos falando de uma África tradicional e de uma África moderna, Sim. Não dá para... Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte: e o congolês, que é você, Plamed, quando olhou para o Brasil, qual o olhar que você tinha a partir do Congo para o Brasil? Olha, a partir do Congo eu tinha um olhar totalmente diferente, porque lá de fora a gente olha para o Brasil como um país de futebol, um país de violência, criminalidade, favelas, Inclusive as novelas também chegam até lá e também a prostituição, Então, esse foi o olhar que eu tinha, de lá de fora, e principalmente o futebol também, porque na época eu acompanhava muito futebol, então isso foi o que a gente tinha como olhar a respeito do Brasil. Mas esse olhar mudou, era um preconceito, porque quando eu cheguei aqui no Brasil não foi bem assim, o meu olhar, o meu ponto de vista totalmente mudou. Eu vi que o Brasil é um país que não é necessariamente violento, Inclusive, eu nunca fui assaltado, Eu estou aqui há uns 6 anos, eu espero não ser, Então, da mesma forma que, do mesmo modo que quando a pessoa olha para uma pessoa que sai do Brasil, vai para o meu país, por exemplo, vai se deparar com o estranho fato de que não vai encontrar nenhum leão nas ruas, entende? Então foi um olhar diferente quando eu estava fora, e aqui eu estou aprendendo também a olhar de forma diferente, Que talvez exista tudo aquilo que eu estava vendo de fora, mas não é o que é mais flagrante, digamos, no país. Quanto tempo você está no Brasil?
Estou mais ou menos há 6 anos. 6 anos. Sim. Você, quando veio para o Brasil, você veio direto para Blumenau ou você foi para algum outro país, para alguma outra cidade aqui do país? Eu fui para Porto Alegre primeiro, em Rio Grande do Sul. Eu fiquei 8 meses, mais ou menos, quase um ano. E depois eu vim para Blumenau. Você está com um português bem... Obrigado. Um bom português, hein? Foi difícil aprender a língua portuguesa? No começo não foi difícil porque eu fiz um curso, né, de português e nas minhas aulas os professores não falavam a minha língua, que é o francês, né? Então eu tive que realmente ir atrás, me virar, né, tentar aprender. E uma coisa que ajudou certamente é o fato de estar morando num país, né, que se fala o português. Então no começo realmente foi complicado. Você estudou em Porto Alegre? Eu estudei em Porto Alegre, na URGS. Ah, sim. Sim. Foi complicado. Você estava dizendo que no começo foi complicado. Sim, no começo foi realmente complicado, foi difícil, porque apesar de que eu tinha também colegas que falavam a minha língua, mas tudo que a gente precisava fazer, a gente tinha que fazer em português, né? Então tinha que ter pelo menos o mínimo de português para não passar fome. Quando as pessoas te perguntavam de onde você é e você dizia sou do Congo, muitas pessoas sabem exatamente onde é o Congo ou você tinha que sempre dar uma explicação? Não, muitas pessoas não sabiam. Geralmente, quando você fala Congo, a pessoa fica perdida. A pessoa prefere que você fale que você é da África, daí ele pensa que a África é um país, entende? Então, quando você fala Congo, daí ele pergunta, tá, mas Congo fica onde? Quando tu diz que fica na África, E aí, porque para localizar o Congo, né, aliás, para quem está nos acompanhando em casa, é comum as pessoas acharem que é africano e que africano é tudo do mesmo lugar. Não. Tem o norte da África, tem a África também pode ser pensada a partir do Saara, né? E abaixo do Saara. Então, o Congo está próximo de quais países? Próximo da Angola, Ruanda, Uganda, Burundi. Tem outro Congo também, né? Que é o Congo-Brazzaville. Aliás, para diferenciar. Vamos fazer uma diferença aqui para quem está nos acompanhando em casa. Porque quando a gente fala do Congo, na realidade nós estamos falando de 2 Congos, né? Exatamente. Então, explica para a gente como se divide esses Congos aí. Tem o meu país, que é a República Democrática do Congo, né? E tem a República do Congo, que para diferenciar, a gente fala da República... Não, a gente fala de Congo-Brazzaville, que Brazzaville é a cidade capital da República do Congo. A capital do meu país, a República Democrática do Congo, é Kinshasa. Então, essa é a diferença. E vocês não se sentem, por exemplo, assim, você é do Congo, você não se sente um congolês do outro lado? Não. É separado? Sim, é separado. Aliás, é separado por um rio, né? Por um rio. É separado por um rio, o Rio Congo, né? E são as 2 capitais mais próximas do mundo. E quando... Brazzaville e Kinshasa. Quando alguém acha que você é de Brazzaville, como você se sente? É difícil alguém achar que eu sou de Brazzaville, porque em Brazzaville eles falam também Lingala, mas o sotaque é diferente, inclusive tem um sotaque, né, do dialeto. Então é difícil alguém achar que eu sou de Brazzaville. Mas quando alguém acha que eu sou de Brazzaville, na verdade, para mim não faz diferença. Não faz muita diferença, não. Até porque a gente tem a relação é boa. A relação é boa. Tá, nós estamos falando do Congo, nós estamos falando de Kinshasa, Sim. que é a capital de onde você nasceu. Nós estamos falando da 3ª capital mais populosa da África. 9 milhões de habitantes. 9 milhões de habitantes. Aliás, só para quem está em casa ter uma ideia, no Brasil, a nossa capital mais numerosa, que é São Paulo, tem 11 milhões. A 2ª capital, que é o Rio de Janeiro, 6 milhões e meio. Ou seja, se a gente estivéssemos falando da capital do Congo em relação ao Brasil, ela seria a 2ª, abaixo apenas de São Paulo. Quando você chega no Brasil, qual cidade se parece com a
a sua cidade lá do Congo? Eu diria que Porto Alegre, sim. Porque eu morei em Porto Alegre e eu me identifico justamente com esse fato de que no horário de pico, no centro da cidade, tem muita gente, né, muita agitação. E eu diria que Porto Alegre. O Congo atravessou aí um período da colonização, né, que é a colonização belga, e aí depois entrou num processo dos próprios congoleses se organizar politicamente. Sim. A colonização atrapalhou muito a vida do congolês? A colonização atrapalhou de um certo modo, né? Pelo fato de que mesmo depois da colonização, o primeiro fato é que a colonização do meu país, da República Democrática do Congo, foi uma colonização de explotação, né? Então, os belgas não vieram fazer a moradia no meu país. Eles vieram simplesmente para explotar, né? Quer dizer, eles ficavam ali um tempo e depois voltavam? Sim, depois voltavam. Inclusive, o Congo belga, que era o nome do meu país na época colonial, era a propriedade do rei Leopoldo II, né? Era a propriedade dele. Então, todos os recursos do país era dele, entende? Então, isso fez com que até depois da independência, depois da colonização, o país teve bastante dificuldade para se reerguer, né? A questão econômica, a questão da educação, né? Foi bastante complicado. Antes do final da colonização, teve até eles investiram um pouco na educação da população congolesa, né? Mas isso não durou tempo suficiente para preparar justamente os congoleses a poder se assumirem. Bom, nós estamos conversando com o estudante aqui da FURB, faz graduação, o Plamed, ele é congolês. A gente está falando a respeito da cultura do Congo e o olhar que ele, inclusive, o Plamed, teve antes de chegar no Brasil e o olhar que agora ele está tendo a respeito do Brasil. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta vamos falar um pouco mais do Congo para você entender o que é a República do Congo. Já voltamos.